Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Uma passagem muito conhecida. Todos acharam? Amém. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote foi apedrejado e morreu, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote. O Jezreelita recusou dar-te por dinheiro,
pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Amém? Amém. São 16 versículos essa história, com 3 personagens diferentes. Eu quero falar de um assunto de nossa grande importância dentro da igreja e fora dela. Tem alguns princípios que são inegociáveis na vida de um homem. E eu quero falar de 3 nesta noite. Mas como pano de fundo, eu gostaria de falar dessas 3 personagens. E começando pelo segundo, que é o rei Acabe. Se vocês ainda não se aprofundaram na história de Acabe, Acabe foi o 7º rei da dinastia de Israel. Ele foi um dos reis da tribo do norte, daquelas 10 tribos comandada por Jeroboão. E agora ele passa a ser filho de Onri. O pai dele já era uma pessoa de má personalidade, um homem maligno, pecou contra Deus, seguindo os caminhos de Jeroboão, e agora seu filho faz pior que isso. Acabe, ele toma posse do trono assim que seu pai morre, e diz a palavra que ele foi pior do que o seu pai. Ele era um homem maligno, mas frouxo. Sabe aqueles homens frouxos que a mulher fala mais alto em casa e grita? E no caso de Acabe, ele, assim que ele assume o trono de Israel, de Samaria, ele faz alianças com um homem chamado Etibaal, o rei Sidônio, um homem pagão, um homem que também não servia a Deus. E aqui vai uma das primeiras lições para as nossas vidas, principalmente aqueles que pensam em se casar, pensam em se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé. É muito interessante o que eu vou falar nessa noite. Não serve só para os casais, mas serve também para as nossas amizades. Nós temos que escolher as nossas amizades e as nossas alianças, porque esse homem, se ele não achasse pouco o que ele vinha fazendo, o tal pecado de adorar outros deuses, de adorar o bezerro de ouro no monte Ebal, agora ele traz para dentro do povo de Deus um outro tipo de seita, que era a seita dos adoradores de Baal. E ele faz aliança com Etibaal, chefe dos sidônios, e como presente, ele se casa com essa mulher chamada Jezabel. E esse nome é um nome que causou tão impacto, uma má impressão no mundo, que até hoje eu não vi nenhuma mãe colocar o nome da filha de Jezabel. Até agora não vi na escola. Já pensou a Sabrina numa sala de aula, e lá no canto uma menina: como que é seu nome? O professor pergunta: ah, meu nome é Jezabel. É difícil você ver esse nome. Por quê? Porque é um nome maligno, é um nome negativo na história da humanidade. É o nome de uma mulher que ela era tão endemoniada que até os demônios tinham medo dela. De tão perigosa que essa mulher era. Uma mulher traiçoeira, uma mulher maquiavélica, e agora ela se une com esse homem chamado Acabe. Se a situação de Israel estava degradante, agora ficou pior. Tem pessoas que falam: olha, não pode piorar do jeito que está, não pode piorar mais que isso. E quebra-se essas regras vendo esse texto. Volta um pouquinho, por gentileza, irmãos. Hoje nós temos tempo de passear nessa coisa maravilhosa chamada Palavra de Deus. Palavra de Deus.
Não, mas pode ler, pastor. Jezabel ou Jezebel é Baal exalta, exalta a Baal. Baal é marido ou impuro. Amém, irmãos? O nome da figura já está falando algo de muito negativo. Mas vamos lá. Volta um pouquinho no capítulo 16 do mesmo livro. Iremos ler do versículo 29 ao versículo 31. Nunca deu certo, irmãos, você ter uma fé e se relacionar com pessoas que têm outro tipo de visão e fé. Sempre um dos dois irão ceder. Um dos dois vai sair perdendo. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como se coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Ele quebra aqui um dos mandamentos mais importantes dos 10 mandamentos. Não adorarás outros deuses além de mim. Ele aqui está quebrando a aliança com Deus. E Acabe é um rei que conhecia a palavra de Deus. Acabe era um rei que sabia os caminhos, os estatutos e os ensinamentos de Deus. Então, aqui vai o recado para a primeira pessoa, que é Acabe. Acabe foi um homem malicioso, um homem astuto, um homem maldoso e um homem invejoso. Ele era rei, ele como rei, ele não tinha opinião própria. Ele não tinha opinião, ele não tomava decisões, mas tinham outras pessoas que tomavam decisões por ele. E é tão difícil, meus irmãos, quando nós não temos opiniões próprias e somos governados por cabeças alheias. O risco de fracasso é muito grande quando nós não temos opiniões, principalmente baseadas na palavra de Deus, nos conceitos de Deus, nos ensinamentos de Deus. Quem mandava nesse homem, esse homem simplesmente era massa de manobra. Ele era uma marionete nas mãos da sua esposa. Se essa esposa fosse uma mulher sábia, ele estava em boas mãos. Mas era uma mulher maligna, com crenças diferentes e com costumes diferentes. Diz o texto que Acabe, ele larga de adorar o Deus verdadeiro e agora ele passa a adorar o Deus Baal. Imagina só, para uma nação que já estava em decadência, já estava passando problemas muito sérios de idolatria, de imoralidade, de pecado, e agora o seu líder, o seu rei, entra numa idolatria maior do que a que ele já estava, porque antes ele só adorava o bezerro de ouro, que era posto no Monte Gerizim e em Samaria. Agora ele está adorando a Baal. Essa palavra Baal quer dizer marido,
que era o deus da fertilidade. Eles adoravam Baal porque entendiam que era Baal que mandava chuva, era Baal que trazia fertilidade no ventre das mulheres. Olha só como que o homem, ele vai criando costumes, deuses, ele mesmo cria esse tipo de demônios, e ele alega que é Deus. Vamos falar um pouco da primeira pessoa. Eu falei apenas da segunda, dessas três personagens, do capítulo 1, do capítulo 21, versículo 1 até o 16. Agora vamos falar da segunda pessoa, que é Nabote. Quem é Nabote? Vamos lá para o primeiro versículo, do capítulo 21. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. A palavra Nabote, irmãos, quer dizer rebento ou frutos. Olha só que coisa maravilhosa. Rebentos ou frutos. Nabote era um camponês, um homem que trabalhava em algo que seu pai tinha deixado. O que seu pai deixa para ele? Deixa uma herança, um terreno com uma plantação de uvas, uma parreira. Isso valia para Nabote mais do que todos os valores daquela época. Sabe quando você tem algo em casa? Vocês já viram aqueles caras que trabalham com carros antigos de... Me ajudem, irmão. Colecionador. Vai perguntar o preço de um carro de colecionador para você ver. Vai perguntar o preço de um rifle papo amarelo de um colecionador para você ver. O quanto custa? Ele coloca um valor lá em cima, já para você não insistir, porque é algo precioso, é algo que a pessoa não quer abrir mão, é algo, por exemplo, que a pessoa tem aquilo ali como algo que para ela é mais valoroso do que dinheiro ou ouro. Até hoje é assim. E Nabote aqui, a Bíblia fala que essa vinha, ele trabalhava nela com maior prazer, porque essa vinha foi uma herança dos seus pais. Vocês já viram, irmãos, você negociar herança? Você já viu alguém querer negociar uma herança? Herança é algo muito valioso. Quero falar nessa noite que o Filho de Deus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele deixou para nós que cremos na sua ressurreição e na sua morte e no seu reinado, ele deixou uma herança para nós. E essa herança, ela não pode ser negociada. Essa herança, ela acontecerá assim que esse mundo findar. E essa herança, ela é perpétua, ela é para sempre. Mas ela é para aqueles que creem no seu Filho. Então a primeira coisa, acompanha comigo o versículo 2. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado,
dar-te-ei dinheiro, o que ela vale. Olha que coisa interessante. A primeira coisa foi a cobiça de Acabe. Irmão, a cobiça, ela está introduzida entre os maiores pecados na vida de um homem. Porque cobiçar não é ambicionar. Ambicionar não é pecado, você ser ambicioso. Você querer ter algo, você querer ser rico. Olha, eu vou estudar, eu quero fazer uma faculdade, porque eu não quero morar nesse lugar. Eu quero, quando eu tiver com meus 25 anos ou 30 anos, eu quero estar morando num lugar melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter tudo melhor. Isso não é pecado, Henrique, não é. Agora, a cobiça é pecado, porque a cobiça, você deseja aquilo que não é seu. É eu olhar para o carro do irmão Jurandir e não querer um carro igual ao do irmão Jurandir. É eu querer um carro do irmão Jurandir. O carro do Jurandir tem que ser meu. Isso é cobiçar. Isso é um pecado grave. Porque você está entrando numa área que não é tua, que você não lutou para ter aquilo. Então, qual que era a intenção de Acabe possuir aquela vinha? Olha só, os valores que Nabote tinha para com aquela vinha seriam transformados, sabe em que, irmãos? Numa horta, em algo que não tem valor nenhum para Nabote, e também não tinha para Acabe. Acabe, ele tinha o palácio de Samaria e tinha uma casa de campo em Jezreel. Então, quando ele estava estressado, ele corria para Jezreel. E esse palácio em Jezreel está do lado da vinha de Nabote. E diz a palavra que ele cobiçou em possuir a vinha de Nabote. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, com essa história, guarde isso no teu coração, Deus. Nabote não negociou a sua herança. Verdade. Glória a Deus. Quando eu pego o Evangelho, distorço a palavra de Deus, uso a palavra de Deus para benefício próprio, mudo aquilo que está introduzido dentro desse livro santo, eu estou negociando a minha herança. Quando eu fico flertando com o pecado, brincando com as coisas sérias, desacreditando daquilo que é perigoso, participando de coisas que não são pertencentes às coisas de Deus, eu estou negociando a minha herança. Lembrem-se de Esaú. Esaú, ele era o dono da primogenitura. Ele era o primeiro filho, então ele tinha direito, como primeiro filho, se caso o pai morresse, ele tinha direito à maior parte. E diz a palavra que ele negociou com seu irmão Jacó a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Então você vê que valores são trocados. Hoje as pessoas, elas se apegam mais às coisas deste mundo do que a sua herança eterna com Deus. Nabote não negocia a sua herança. Heranças são inegociáveis. Você não negocia aquilo que Deus te deu através de Jesus. Glória. Você não pode negociar aquilo que é teu. Aquilo que é teu, irmão, é seu. Não tem como alguém querer negociar com você aquilo que já, por direito, é sua propriedade. E Nabote fala: não, eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer?
porque isso aqui é algo que foi herdado pelos meus pais. Isso aqui eu tive que derramar, aqui os meus pais tiveram que derramar o seu suor. Verdade. Aqui foi onde os meus pais tiraram recursos para cuidar de mim. Aqui foi onde os meus pais tiravam as uvas e passavam horas e horas pisando no lagar para produzir vinhos para a alimentação da família. Então tinha valores aqui, aquela vinha. Aquele terreno não estava à venda. A nossa vida com Deus, a nossa santidade, aquilo que Deus nos deu é inegociável. Não se negocia. Você não pode abrir mão da herança eterna. Aleluia. Jamais. Glória. E olha, queridos, paz. Tem muita gente negociando a sua herança eterna. Eu vejo hoje, isso dá até vergonha, igrejas vendendo milagres. Aí o erro está dos dois lados. Verdade. O erro está daqueles que propagam a venda de milagres, que são os grandes pastores, vendendo milagres. Esses dias eu vi um pastor com um martelo, vendendo um martelo dentro da igreja e falando: olha, esse martelo você vai levar para casa, e quando você começar a bater, você está decretando a bênção de Deus na tua vida. Só que é o seguinte: você tem que lançar uma oferta aqui de R$300. É só uma oferta simbólica. É algo, você sabe que a igreja tem que pagar os programas, e são muito caros, os templos são caros, o ambiente de culto é muito caro. Então, você leva esse martelo para decretar a bênção de Deus na tua vida. Quando você bater esse martelo, você está decretando a bênção de Deus, está tomando posse da bênção de Deus. Eu quero falar que isso é uma mentira, porque através de Jesus Cristo já foi derramada todas as bênçãos sobre as nossas vidas, irmãos. Aleluia. Amém. Agora, por que eles fazem isso? Por quê? Porque tem pessoas que negociam milagres. É verdade. Tem pessoas que vivem todos os momentos, tem que ter algo novo de Deus, porque se não tiver, não chama a atenção deles. É verdade. Pessoas negociando a sua fé. Hoje nós temos aí o mercado da fé. Quem der mais, ganha mais. Quem tiver mais fé, tem mais posses. E aqui nós estamos vendo um exemplo tão simples, mas verdadeiro. Nabote não negociou a sua herança. Não negociou. Amém? Glória a Deus. E Acabe, o texto está falando aqui, que o rei Acabe, ele não chega tomando esta vinha, ele tinha direito. Como rei, ele poderia simplesmente exigir e acabou. Mas aqui ele tenta negociar. Versículo 3: Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Outra coisa interessante aqui: Nabote não negociou seus princípios e valores. Estamos num mundo aonde os valores têm sido trocados, aonde as pessoas estão menosprezando aquilo que um dia os seus pais ensinou. Hoje é simples. Hoje não tem mais, por exemplo, a questão, quando você vai falar de namorado, a pessoa já está morando com outro dentro de casa. Ah, não, mas é meu namorado. Ixi, namorado? Aí você olha para a pessoa já está dormindo há mais de um ano já. É verdade. E diz que é namorado. Irmão, na nossa época, Duas coisas. namorar era coisa séria. Era o seguinte: para namorar, pegou essa época, meu irmão?
tinha que ficar na sala e os pais tinham que ficar do lado. Vigiando. Às vezes um vacilo, uma bitoca. Mas o negócio era sério. Para sair, para passear de mão dadas, ou o irmão mais velho ia, ou não saía. E para sair, ia um tempo, era depois de 6 meses de namoro, horário para voltar. É isso mesmo. Horário para voltar. Quando dava 9 horas no máximo, era para estar em casa. E não tinha esse negócio de namoradinho ficar na porta de casa, meia-noite, nada disso. Deixasse a princesa no portão, dobrava, dava meia volta para casa. Sabe por que os relacionamentos estão falidos? É por causa que precocemente as pessoas têm negociado seus princípios morais, espirituais e familiares. É verdade. É por isso que o mundo está um caos. É por isso que há o índice de feminicídio. É por isso que as pessoas estão se perdendo. O presidente se corrompe, os pastores se corrompem, os casais se corrompem, a juventude está corrompida, ao ponto de não saber o que é namorado e o que é marido, e deu um certo nome, namorido, É verdade. porque não se sabe mais. Namoro. E os casamentos de antigamente eram e é ainda casamento de 30 anos, casamento de 50 anos, casamento de 20 anos. E por que os de hoje não duram? Estão negociando princípios e valores. É verdade. O pior de tudo é que esses princípios e valores estão sendo negociados também dentro da igreja. Pastores se corrompendo, porque por causa de membros que gostam de se corromperem. Vou falar uma coisa rápida aqui para vocês. Nós começamos uma obra no bairro e apareceu um moço lá, jeitoso, junto com a sua esposa. Os dois têm muito talento, inclusive são pastores hoje. E ele falou: pastor, é o seguinte, gostei da igreja, eu vou ficar. Eu falei: amém, irmão. Casal precioso. Comecei a andar com esse moço, ele muito afoito, querendo pregar, querendo fazer visita nos lares. Ele já colocava a mão na cabeça das pessoas, orando. E teve um dia que ele falou: pastor, o aluguel da igreja é meu, pode deixar que eu pago. Eu falei: não é assim não, meu irmão. Não se trabalha assim. Aqui quem é o pastor sou eu. Se você realmente quer dizimar e ofertar, pegue o seu valor e coloque lá no gasofilácio. Aqui não vai ser negociado não, meu irmão. Sabe por que a nossa igreja vai demorar a crescer, meus irmãos? Eu não negocio a espiritualidade. Eu não negocio o evangelho. Eu não negocio a palavra de Deus. E o ambiente aqui, esse ministério chamado Pedra Angular, é um ministério que prega a palavra de Deus. Aleluia. Aqui eu não fico pregando fábula. Eu não tenho intenções de estar agradando ninguém. O nosso maior propósito aqui, irmão Jurandir, é pregar a salvação e o arrependimento. Aleluia. Então, se nós estamos num mundo onde as pessoas estão caminhando a passos largos, a perdição, é porque os valores morais e os princípios têm sido negociados. É verdade. Hoje, lógico que eu não quero aqui trazer uma lição para os adolescentes, nem tome isso como exortação, por gentileza. Mas hoje, quando se toma
um celular de um adolescente, ele se volta contra você. Eu sou da época que vocês são privilegiados, todos vocês, e dê graças a Deus por isso, e valorizem isso, para vocês não caírem na malha de homens sanguinários e de mulheres malignas. Mas eu sou de um tempo que quando faltava água na minha casa, pastor, sabe por que eu tenho a cabeça chata desse jeito, irmãos? Eu carreguei muito balde de água na cabeça. E eu começava a carregar 9 horas da manhã, porque não tinha água. Lógico, quando faltava água acontecia isso. E eu tinha que carregar água para abastecer o tanque, abastecer os lugares onde nós tínhamos que tomar água e para lavar roupa. E nós não reclamávamos, nós não sabíamos, nós não tínhamos o prazer de saber o que era um brinquedo. Inclusive, eu não sabia nem o que era refrigerante. E nem por isso eu negociei meu caráter. Glória a Deus. E nem por isso eu me perdi. Então, se hoje nós estamos passando por uma turbulência no nosso país e no mundo, é porque está sendo negociados princípios. O que são princípios? São ensinamentos que são criados desde do primeiro aninho de idade. Não faz isso que está errado. Não mexa com as coisas dos outros que não é seu. Não pegue nada de ninguém. Respeite seu professor. Respeite seus pais. Respeite seu patrão. Isso são princípios. Que quando esses princípios eles se tornam valores, nós temos tudo para ser bem-sucedidos na vida. Porque na mesma medida que você mede alguém, vos medirão a vós. Glórias a Deus. Aleluia. Adore esse Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Primeiro, ele não negocia herança. De falar em herança, Jesus, ele era dono de tudo? Sim ou não? Sim. Ele é dono de todas as coisas? Sim, Ele é criador de todas as coisas? sim. Mas teve um camarada que quis negociar com ele. Mateus capítulo... Vamos lá para Mateus capítulo 4. Deixa eu ver o horário primeiro. Temos tempo. Mateus capítulo 4. Não saindo de primeiro livro dos reis. Amém? Mateus capítulo 4. Olha que sujeito ardiloso. Capítulo 4, nós iremos ler o versículo 8. Olha que sujeito astuto. E burro também. Como que você vai negociar com Deus, irmão? Não é Deus. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Se você for numa igreja até para assistir o culto, se tiver uma negociação de milagres, saia de lá. Saia de lá. Essa igreja não é de Deus. Deus não negocia com ninguém. Deus é abençoador. Amém. É Ele que dá e é Ele que tira. Glória a Deus. Com Deus não tem negociação. Ele é Pai. Ele te ama. Ele dá porque te ama. Mas tem um camarada aqui, um tal de saco da moita, pé de cabra. Vamos lá. Versículo 8. Do capítulo 4 de Mateus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eita, irmãos. Então esse negócio de você falar: olha, o pastor tal, esse homem, olha, um homem de Deus, um homem ungido, mas se ele não pregar aquilo que é de Deus, irmãos, pode esquecer aquilo que ele prega, porque esse camarada chamado diabo, Satanás, ele entra querendo negociar com o próprio Deus. Olha, só basta só se prostrar, dobra aí o teu joelho aí diante de mim, ó. Se você fizer isso, está vendo tudo isso aqui? Isso tudo é teu. Olha. E ele leva Jesus para um lugar muito alto. Eu não sei que monte é esse. Não sei se é o Monte Tabor, não sei se é o Monte da Transfiguração, eu não sei se é o Monte da Tentação. Provavelmente o Monte da Tentação seria o mais ideal. Mas tentar a Deus, e Deus rebate ele na palavra: afasta-te de mim, Satanás, porque só a Deus prestarás culto. Glória. Tem pessoas que estão prestando culto a pastores, irmão, É verdade. pagando uma bala. Conheço pastor aí que, para ir numa igreja, irmão, esse dia um colega meu chamou um pastor chamado Gilmar Fiuza, muito conhecido da Assembleia de Deus. E esse homem falou: olha, para fazer um evento aí eu vou cobrar tal preço. E esse pastor que ligou para ele era amigo dele. Aí falou: pastor, mas nós somos amigos. Ele falou: por isso eu estou lhe cobrando isso, porque nós somos amigos. Porque se nós não fôssemos amigos, a gente ia cobrar um pouquinho mais. Tem pessoas prestando culto a homens, É verdade. a pastores, reverenciando: olha, se o pastor não tocar no meu carro, se o pastor não colocar as mãos na minha cabeça, irmãos, presta culto só ao Rei dos Reis Somente. e Senhor dos Senhores, Somente. e a mais ninguém. Eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês viram ontem eu trabalhando igual a vocês. Glória a Deus. Nós somos irmãos. Vocês estão aqui para prestar culto a mim, não. Vocês estão aqui para prestar culto a Ele, Aleluia. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. O nome dele é Jesus, Glória a Deus. soberano, Aleluia. o nosso sumo sacerdote. É Ele. É Ele que nós temos que prestar culto. Aleluia. Então Satanás caiu do cavalo. Eu não sei se ele montava um cavalo. Eu não vi nenhum ponto bíblico que fala que ele já é uma mula, né? Sem cabeça. É. Então provavelmente ele caiu dele mesmo, Foi isso mesmo. querendo negociar O que não era dele. o que não era dele. Isso, pastor, não era dele. Como é que você vai negociar aquilo que aquilo que já é? Por exemplo, como é que eu falar para eu chegar no irmão Jurandir? O irmão Jurandir é o seguinte: eu preciso negociar esse carro com você, irmão. Vou fazer o seguinte: você me dá um troco e continua pagando o carro. Ele fala: pastor, o carro é meu, foi eu que comprei. Inclusive o documento de compra e venda está no meu nome, não está no teu. E eu querendo negociar o carro do irmão Jurandir com ele mesmo. Vamos lá para 1 Reis, querido. Está fácil de entender, filhos? Primeiro, não negocie a sua herança. Herança tem um valor precioso. Heranças são deixadas com muito amor. O herdeiro, quando chega a usufruir da herança, é porque alguém trabalhou por ele. Sabe por que hoje você é chamado co-herdeiro de Deus? É porque Jesus pagou o preço por você. Não é para você negociar a sua herança. Glória a Deus. Volta para o livro dos Reis, capítulo 21. Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso
e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falou, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Olha que menino mimado. Biquinho. É de mimiminho, rei. Eu não vou. Não quero. Sabe quando o Pedro faz aquele biquinho, meu irmão? Porque não comeu o pão da manhã? Acabe. Olha que homem Ele era rei. frouxo. Ele não era rei. Agora esse homem está angustiado, triste, depressivo, porque não conseguiu o que queria. Olha que coisa interessante. Nenenzinho do papai. Vamos lá. Amém, queridos? Tirar o foco não. Porém, vendo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isto que tens? Assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Era dele. E era mesmo. Amém? Amém. Então por direito era de quem essa vinha? Nabote. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Sabe o que ela está falando aqui? Que rei é você? Que homem é você? Que rei é você que você não tem moral, você não tem coragem de exigir algo? É preciso eu fazer isso? Então, quando nós não temos coragem de tomar decisões, as pessoas tomam por nós. E é verdade. Jurandir, dá uma olhada lá no meu professor, fica de olho. Amém? Isso aqui ela está chamando a atenção dele. Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com sinete, com anel dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. O que me chama a atenção desse texto, Nabote, ele não é só um homem de Deus. Não é só um homem de Deus. Nabote é um homem corajoso. Nabote é um homem de reputação. Porque diz aqui o texto que as pessoas que conheciam ele eram nobres e influentes. Então, com certeza, esse homem chamado Nabote era uma pessoa que tinha um bom conceito naquele lugar. E é tão gostoso, irmãos. Olha aqui para mim, filhos. A pior coisa é alguém perguntar de você e as pessoas que andam com você falam: olha, esse cara aí, ó, se fosse você, não colocava a minha mão no fogo por ele, não. Infelizmente, tem muitos filhos de Deus que dentro da igreja, Zuleika, são grandes santos, mas fora da igreja são pessoas influenciáveis, pessoas que têm outro tipo de comportamento.
ela parece cristã dentro da igreja. Fora da igreja, ela dá um péssimo testemunho. Diz o texto aqui que Nabote, ele conhecia a Deus e ele tinha uma boa influência. Olha que interessante aqui. Enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Pessoas que viviam ali com ele. Com certeza aquele lugar era um lugar pequeno. Jezreel não era um lugar grande. Era um lugar perto de Samaria. Irmãos, quando você macula os seus costumes, quando você denigre a sua imagem, viu aquele ditado que a pessoa, dizem que a pessoa está mais suja do que o pau de galinheiro? Junto com isso, lembre-se, você perde também a sua credibilidade. Não com Deus, porque Deus te ama. Deus é aquele que quando você cai, ele te pega pelas mãos. Deus é o Deus das oportunidades. Mas as pessoas são más. Tem muitas pessoas que não querem nem que você tenha sucesso. Amém? É verdade, amém. Eu quero falar da terceira pessoa de fechar a pregação. Essa mulher chamada Jezabel. A pastora já falou as características e os significados dessa mulher. Essa mulher, ela já nasce, o pai dela, Etibaal, adorador de Baal, já nasce dando nome à sua própria filha, de filha de Baal. Com certeza, essa menina, esse bebê, foi consagrada a demônios. Tem crianças dentro de casa que quando elas chegam numa creche, num ambiente, ela é diferenciada. Ela bate nas crianças. Você vê algumas atitudes diferenciadas. Você fala, essa criança, o lar que ela nasceu foi um lar conturbado. Acontece muito dos pais consagrarem e darem nomes aos seus filhos ainda antes do nascimento. Essa menina, essa moça, antes de ser transformada nesse monstro insuportável, corrupta, mandona, bruxa, a culpa não é dela, filhos. Olha o berço que ela nasceu. Ela nasce num berço pagão, aonde o pai dela já servia a Baal. Então, quando ela cresce com os costumes e ambições que o seu pai tinha. Então, se o pai dela não tinha princípios, como é que essa mulher nasceria com princípios? Se o pai dela não conhecia o Deus verdadeiro, como que essa mulher iria conhecer o Deus soberano, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel? Então agora ela se destaca, ela entra como presente para Acabe. Só que em vez de Acabe dominar, é ela que domina. E olha, com Jezabel não tinha brincadeira. Jezabel mandava matar os profetas de Deus. Lembra da fuga de Elias? Ele sai correndo. Quem que queria pegar Elias? Jezabel. Então nós estamos falando de uma mulher aqui, não é uma simples mulher. Primeiro, rainha. Diante do trono dela tinha 400 profetas de Aserá. Era uma mulher que dominava. E agora ela não poupa a vida desse homem de Deus. Ah, é? É mesmo? Ele falou que não vai dar a vinha? Ele falou que o campo é dele? Alegra-te, rei. Vai comer pão. Porque é o seguinte, daqui uns instantes você não vai ver falar mais nesse homem chamado Nabote. E foi o que ela fez. Olha o que ela faz. Primeiro,
Ela monta todo um cenário. Ela monta toda uma arquitetagem. Ela manda cartas no nome do rei. Por que ela não mandou o nome dela? Ela faz a carta e ela bate com o sinete, que era o anel do rei. Segundo, ela manda forjar testemunhas malignas, homens malignos. Olha o que o texto fala aqui. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levou para fora, depois levai para fora, apredejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que ele havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote foi apedrejado e morreu, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Fica de pé, filhos. Maligno também, viu? Foi montado um cenário, uma peça, não de teatro, mas onde envolvia uma pessoa inocente, um homem de Deus, honesto, que caiu nas garras de pessoas desonestas. O terceiro e último princípio: Nabote não negociou o seu caráter. Caráter, ou você tem, ou você não tem. Caráter não se vende em mercado. Você já foi no mercado e falou: eu quero 1 quilo de caráter. Você não vai encontrar. Não tem. Nabote não negociou o seu caráter nem a sua fé. Glória a Deus. Primeira coisa que eu gostaria de tratar com a igreja nesta noite: o caráter de um cristão, ele não pode ser forjado nem negociado. É verdade. E o que eu tenho visto de mau caratismo no meio do povo de Deus e fora, as pessoas estão negociando aquilo que elas mais guardavam, que era o seu caráter. Tem pessoas hoje que, para obter algum bem, elas mentem, elas passam por cima do seu semelhante, elas largam tudo aquilo que elas aprenderam para ter um prazer momentâneo, negociando o seu caráter. Conheço grandes pastores que começaram muito bem, Zuleika. Oxalá que o Espírito Santo de Deus venha derramar a sua graça permanente dentro de nós. Amém. Para que nós não venhamos negociar o nosso caráter.
Tem muitos homens que começaram bem e terminaram mal. O caso do casal Ananias e Safira negociaram o seu caráter. O apóstolo Pedro fala: e aí, quanto vendeu o negócio? Ah, eu vendi por tal valor. Mas só que dia antes tinham negociado outro preço e falaram: olha, o que nós estamos vendendo, nós vamos lançar aos pés dos apóstolos. Negociar caráter. Outra coisa, negociar a sua fé. Fé não se negocia, meu irmão. Eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, e eu creio que Ele voltará. São caráter que são princípios de fé que nós guardamos, se as coisas estiverem bem e se as coisas estiverem mal. Se as coisas estiverem bem, eu vou adorar a Deus. Se as coisas não for conforme eu planejei, também adorarei a Deus. Do jeito que eu sou dentro da igreja, eu tenho que ser fora. Amém. Do jeito que eu prego o evangelho dentro da igreja, eu quero pregar na fila do banco. Eu quero pregar no meio dos meus amigos. Não negocio a minha fé. Não negocio. Porque diz a palavra de Deus que se nós negociarmos a nossa fé, o Senhor nos negará quando vier com seus anjos. Sim ou não? Verdade. Feche os teus olhos, filhos. Eterno e amado Deus, nessa noite, Jesus, aprendemos com essa história, com essa passagem maravilhosa, que existem coisas que foi o Senhor que deu, que nos presenteou, Pai. A salvação eterna, a salvação da nossa família, o nosso caráter, a nossa vida contigo, Senhor. Sabe, meu Deus, todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos confrontados. Talvez, ó Senhor, não mais como Nabote foi, mas diz a tua palavra que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, que nós somos tentados pela concupiscência da nossa carne, nós somos tentados pelos nossos olhos, nós somos tentados por propostas indecentes, mas é o Senhor Espírito Santo que tem guardado o nosso coração. Amém. Então nessa noite nós rogamos, clamamos, para que o Senhor venha guardar a nossa família, guardar a nossa mente e guardar a nossa fé, Senhor. Guarda, meu Deus, os nossos filhos. Guarda, Senhor, a vida da Ludmila. Guarda a vida do Henrique, Senhor. Guarda a vida do Pedro, da Sabrina, Pai. Porque, meu Deus, agora que eles estão descobrindo as coisas do mundo, Pai, então livra eles para que não sejam tragados. Guarda, meu Deus, a nossa casa, para que nós não venhamos, meu Deus, cair nas tentações, Senhor, mas que o teu poder e a tua misericórdia venha selar a nossa família com as tuas bênçãos em nome de Jesus. Aleluia. Adore esse Deus. Aleluia.